Perdão. Em diversas culturas e em diversas religiões, é ensinado o ato de perdoar. Mas você sabe o que é, de fato, perdoar alguém? Você consegue perdoar? Ou simplesmente continua lembrando daquela situação que tanto te incomodou? E mais, será que você é capaz de não se deixar ofender para nem precisar perdoar? Pois é. E os efeitos que causa no seu corpo das emoções que estão atreladas a você não conseguir perdoar ou esquecer algo que te machucou? Começa então mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. Eu sou o Roger Reis, mais uma vez aqui com vocês, e a gente vai falar de um assunto extremamente interessante que é perdão. Bom, para falar de perdão, não tem como não falar de mágoa, de rancor, não tem como falar de ego, não tem como falar de uma série de coisas. A gente nem vai poder falar de tudo, porque isso aqui daria um livro. Mas vamos tentar aí resumir no que for possível relativo ao assunto. O ato de perdoar. Primeiro, você só perdoa se você se sente ofendido. Né? Começa assim. Você não tem como perdoar algo que não te feriu. Segundo, que perdoar não é esquecer. As pessoas confundem muito. E muitas pessoas até quando perdoam, elas na verdade fingem que não aconteceu. Ou fingem que esqueceu. Porque é mais fácil. E seguem a vida. Né? E em determinado ponto, caso quem causou a agressão que precisou ser perdoado reincidir ou fazer novamente aquilo que você achava que perdoou, volta. Então, perdoar não é o que normalmente as pessoas fazem. E aí vamos falar de quando você se sente agredido. Quando você se sente agredido por algo que alguém te fez, normalmente é por uma pessoa próxima ou por uma pessoa que você tem algum tipo de vínculo emocional, sentimento. Porque quando faz alguma coisa, mesmo que seja grave para você, você vai esquecer. Você não vai lembrar. Na hora você vai ficar com raiva, vai ficar com ódio e vai esquecer. A não ser que seja algo muito contundente, como atitudes que estão além das comuns, né? Um estupro, algo assim. Mas tirando isso, as corriqueiras e as que acontecem mais próximos de nós, você tende a esquecer, porque não é alguém que você dê esse valor todo a ponto de guardar algum ressentimento dentro de você. Então, tem a ver com ego. Tem a ver de como você recebeu aquilo que foi te feito. Roger, e aí, em relação disso do ego, é bem legal a gente falar que, como você bem falou, né? As pessoas que a gente tem mais sentimento, as mais próximas, são as que mais nos ferem, né? As que mais são capazes de nos machucar. Mas isso do ego tem muito a ver porque a gente quer que elas tenham os comportamentos que a gente quer que elas tenham. Né? O nosso ego é tão grande que a gente quer que elas ajam da forma que a gente gostaria que elas agissem. Né? Então, quando uma pessoa faz algo que a gente não acha que não está de acordo, devido ao nosso ego, à nossa vaidade, né? A gente achar que é o centro de tudo e tudo tem que ser do nosso jeito, é onde a pessoa acaba se machucando, né? Exato. É por isso que eu falo que a primeira coisa tem a ver com o ego, tem a ver com como você recebe e de quem você recebe. Então, na verdade, não é o tipo de agressão ou o que foi feito, mas sim quem fez. Existem casos que é o tipo de agressão? Sim, assim como eu citei. Em casos graves, você dá atenção ao ato e não à pessoa.
mas em 80% dos casos é quem fez e não o que fez. E aí esse ego faz com que você tenha mágoa, ressentimento, rancor. E normalmente o agressor, quando agride, ele não sabe o tamanho da agressão. Não é que ele não sabe que agrediu, mas ele não sabe o tamanho da agressão para você, porque ele não é você, não está dentro de você. Então, para ele, o agressor se torna mais fácil esquecer do que para quem recebeu. O que significa que quem recebeu a agressão, se não esquecer, se não perdoar, se não entender que o outro é falho e ele erra, e ele vai ficar com a consequência disso, porque é ele que vai ficar magoado, é ele que vai ficar com rancor, é ele que vai ficar remoendo o que aconteceu. E aí a gente vai falar tem mais coisa pra gente falar disso, porque depois da segunda parte a gente fala qual a diferença do não perdoar e de não precisar perdoar. Mas para você entender o que o rancor, a mágoa e o não esquecer, como isso te trava psicologicamente e quais as consequências disso no seu corpo, eu vou passar para o Carlos dar aquela pincelada para a gente na fisiologia. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger. Pessoal, então é o seguinte, olha só, o fato de você não conseguir perdoar, né, 100% alguém, eliminar todas as emoções e sentimentos negativos que estão atrelados ao ato que te incomodou, que te agrediu, que te machucou, causa no teu corpo sérios problemas. Então, esse mix de emoções, como raiva, tristeza, mágoa, rancor, angústia, eu já vou começar do final para o começo, que é para te assustar e fazer você começar a perdoar aquilo que você tem que perdoar, e nas próximas situações da sua vida que não te agradar, você nem se deixar agredir, para nem ter que perdoar, para nem desencadear todas os reflexos negativos dessas emoções, né, que estão atreladas à sua má interpretação, né? Prefiro chamar de má interpretação, porque a gente sempre pode interpretar de dois lados, né? E com a gente vocês já aprenderam que vocês podem interpretar de uma forma positiva, buscar algo de bom, ou de uma forma negativa, né? Mas vamos lá, esse mix de emoções que eu citei, que são algumas das que estão atreladas, causam nas pessoas uma das patologias mais temíveis, né, que nós temos hoje, que é o câncer, né? Que é uma doença aí que a ciência mesmo coloca alguns estudos que vários fatores emocionais contribuem para o surgimento, né, e pela multiplicação das células cancerígenas no corpo, né, agravando a saúde, acometendo algum órgão, algum tecido, né, das pessoas. Olha só que problema grave o ato de não perdoar e de carregar essas emoções tão negativas pode ser prejudicial a você. E aí, eu separei para vocês citar algumas das emoções, como por exemplo a raiva. Vale a pena você sentir raiva de algo ou de alguém? Eu tenho certeza que não, e aí a ciência, a fisiologia, né, nós aí que somos amantes dos estudos, fomos buscar para vocês que a raiva, por exemplo, ela vai desencadear no teu corpo uma grande onda de estresse. E aí vocês já aprenderam com a gente que o estresse ele libera, aumenta a produção, né, de cortisol no corpo, e aí isso é prejudicial para o teu sistema cardíaco, sistema imunológico. Há também um aumento na adrenalina, né? Então você tem aí um aumento da pressão sanguínea, né? Um aumento dos batimentos cardíacos. E você pode não. Você, em alguns casos aí, vai até vir a desencadear uma insônia, né? E aí vocês já aprenderam que o aumento do cortisol influencia ali na melatonina e aquela coisa toda, né? Faz com que você passe a ter uma piora, um pior quadro de sono, não conseguindo recuperar seu corpo à noite, e aí você acaba envelhecendo, lembra? Por causa disso. Você tem também a mágoa. A mágoa também é uma emoção, né? Um sentimento que completamente desnecessário,
Porque a mágoa, ela faz com que você carregue, traga para o seu agora a lembrança do momento daquilo que te feriu. E o nosso cérebro não sabe a diferença daquilo que você está vendo ou simplesmente pensando ou imaginando. Então o cérebro, ele não sabe se aquilo que te agrediu, aquela cena, aquele fato, aconteceu há 1 ano, há 1 hora ou há 1 minuto. Porque para ele, o simples fato de você lembrar daquilo te coloca naquele momento, desencadeando uma série de neurotransmissores, enzimas, hormônios, que não são, que quando produzidos de forma excessiva, são prejudiciais para suas células, são prejudiciais para o teu corpo. Então, a mágoa te coloca no mesmo estado que você estava quando o fato em si aconteceu. Você traz para o teu agora toda aquela descarga de hormônio, descarga de neurotransmissores para o teu corpo, e você acaba fazendo isso vários dias, vários momentos, durante muito tempo, e isso é prejudicial, né, para o teu corpo. E aí, para fechar, eu quero também falar um pouco da tristeza, né? O ato de você estar triste, ficar triste com determinada pessoa, determinada situação, ela influencia em alguns, né, hormônios, neurotransmissores, mas eu queria falar na diminuição da produção da serotonina, né? Um dos hormônios aí ligados ao prazer, ao bem-estar, né? Níveis baixos de serotonina no corpo vão desencadear em você aí a famosa depressão, né? Doença do século XXI. Totalmente correlacionada a pessoas que apresentam um quadro de tristeza. A gente já falou um pouco, né, das etapas, né, do ego, da expectativa, da frustração, cai na depressão, né? E isso a longo prazo você está diminuindo níveis de hormônios, de neurotransmissores, né? Extremamente importantes para o bom funcionamento do seu corpo, do seu organismo. E um dos aspectos negativos da tristeza é esse, é justamente o fato de você poder, a longo prazo, desenvolver uma ansiedade. Então, assim, coloquei no início uma patologia mais séria, né, como por exemplo o câncer, mas também você tem aí insônia, você tem aí quadros de ansiedade, quadros de depressão, a pessoa passa a não ter vontade mais de fazer as coisas, passa a se tornar uma pessoa mais irritada, e aí ela pode desenvolver uma série de outros problemas, como problemas de fato de coração, problemas de estômago, problemas de fígado, coisas que eu não quero entrar tão profundamente, porque no nosso curso vocês vão poder estar aprendendo um pouco melhor sobre a anatomia, a fisiologia desses órgãos, e vão também aprender o que cada emoção faz, como que cada emoção age diretamente em cada órgão. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Que esse alerta aí de vocês entenderem como a ferramenta funciona, vocês aprendam então a usá-la e a comandá-la. E agora eu passo para o Roger. Roger, vamos lá, como você disse no começo, vamos falar para as pessoas o que de fato, né, é perdão, o que é perdoar e mais. Será mesmo que eu preciso perdoar? Porque eu tenho a opção de nem me deixar ser agredido. Então, solta a voz aí para a galera. Vamos lá. Então, primeiramente vocês têm que entender que a gente não está falando aqui para vocês que vocês nunca devem ter raiva. Isso é impossível, faz parte da natureza humana. Aliás, a natureza humana foi programada para defesa, para ataque, foi programada para guardar lembranças e ressentimentos, para que isso não volte a acontecer depois e você se proteja das coisas que vão... Enfim, o nosso instinto animal ele cria algumas situações aí que acabam sendo quase impossíveis de a gente controlar. Não é impossível. Então, não estou querendo dizer que você nunca deve ter raiva. Isso é muito difícil. Seria melhor que não, mas é muito difícil. Mas ao menos ter uma palavra que a gente vai falar muito no curso, que é resiliência. Capacidade de você sair de um estado emocional e voltar para ele o mais rápido possível. Né? Por quê? Porque se você se mantém naquele estado de raiva, ou naquele estado de mágoa, ou naquele estado de tristeza,
você vai desencadear tudo isso aí que a gente falou. E que a gente já vem falando, né, ao longo dos nossos vídeos. Então, o mais interessante é você voltar ao seu estado inicial. E aí a gente já ensinou algumas técnicas, inclusive, para como ter essa resiliência de voltar de um estado emocional que ele despertou e desencadeou uma série de coisas e você não ficar naquele estado. Mas o mais interessante seria se você não precisasse perdoar. Como assim, Roger? Não precisar perdoar? Por incrível que pareça, numa entrevista do Dalai Lama, perguntaram para ele sobre o perdão. E a gente sabe que a religião budista e quase todas as filosofias orientais falam do ato de perdoar. Né? E ele respondeu, é inútil. E todo mundo se chocou porque ele é uma referência, né, no Oriente. E aí ele riu e falou, é inútil. Ele falou assim, porque o perdão só é necessário se você se sente agredido. Eu nunca me senti agredido por ninguém, então nunca tive necessidade de perdoar. Bom, obviamente que nós estamos falando de alguém que vive praticando a espiritualidade ou as crenças dele, enfim, daquilo que ele acredita ser o certo. E ninguém aqui está para discutir qual é a religião certa ou errada, mas eu estou dando somente um exemplo. Mas na prática, é um pouco mais difícil. Né? Porque na prática você tem que entender o que é agressão. Toda vez que alguém agride alguém, é porque ela está no estado de agressão. Então, na verdade, o que ela é uma pessoa que precisa de ajuda. E não uma pessoa que tem que ser confrontada. Né? Toda agressão é um pedido de ajuda. Toda e qualquer agressão. Significa que aquela pessoa precisa de ajuda. Porque a agressão, ela você só pratica se você não entende o que o outro está passando. E você quer ser contra aquilo. A partir do momento que você entende que as pessoas erram, que elas têm o direito de errar, não têm o direito de ser cruel, né? Mas elas têm o direito de errar e elas têm o direito de aprender, né? E obviamente você não pode deixar reincidir na sua vida aquilo. Olha, tudo bem, né? Eu vou relevar isso que você fez, mas pensa com calma na sua casa que você precisa aprender a se controlar, né? E é isso mesmo, aprender a se controlar. Quando você entende que o ser humano é falho, que ele age por instinto, que ele age por química, que ele age por impulso, e que as situações que ele vive em volta da vida dele influencia totalmente nas atitudes que ele vai ter com o outro e com você, você começa a aprender que você não precisa perdoar, porque você entende por que ele está fazendo isso. Na verdade, o que você faz é ignorar o que está acontecendo, porque a pessoa não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Ela não tem consciência do ato que está fazendo na hora, pode ter depois. Mas ninguém, quando agride, tem consciência do que está fazendo na hora. Né? Porque ela está sob efeitos de drogas. E quando eu falo drogas, estou falando de drogas psicoativas internas. Adrenalina e por aí vai. Então, ela não tem clareza daquilo que ela está fazendo. Por isso que é tão importante, quando você sai do estado, saber voltar. Que é para você não deixar essas substâncias ludibriarem o seu pensamento e ter uma visão errada do que está acontecendo. O que eu quero falar com isso? Que se você realmente compreender o outro, compreender o que envolve uma agressão e o que envolve alguém te agredir, você ignora e não vai ter necessidade nenhuma de perdoar e muito menos de se sentir ofendido. Porque você vai ver que quem precisa de ajuda é ela, não você. Agora, quando você se sente agredido, você guarda raiva, você guarda rancor, os dois precisam de ajuda. Não é mais só ele que precisa. Né? Quem agrediu e quem se sentiu agredido precisa. Significa que você também ainda precisa entender várias coisas guardadas dentro de você que se correlacionam com o que o outro está fazendo para você. Porque você acaba linkando com coisas que te aconteceram também. Então, compreender a mente humana é um mistério e sempre será. A gente dificilmente vai compreender o nosso potencial mental, sei lá, milênios. Porque a gente tem um potencial incrível. Inclusive o potencial de entender o outro. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas que a gente responde, interajam.
critiquem, coloquem observações, o que faltou ou o que não estamos fazendo. Toda crítica é bem-vinda, seja ela construtiva ou destrutiva. Nós entendemos que opiniões elas devem ser respeitadas, estudadas e, como na dialética, na filosofia, colocadas na mesa para que a gente discuta. Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado. É um bate-papo, como sempre, não tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse, mas também não tão extenso quanto deveria ser. Mas é o que a gente sempre tenta fazer, uma mediação aí desses assuntos. Vou passar as considerações finais para o Carlos. Eu me despeço de vocês. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Roger Reis, sou fundador de Filosofia Quântica, do Instituto de Filosofia Quântica, e espero ver vocês no próximo vídeo. Sigam a gente nas redes sociais e vocês já sabem o resto, mais do que eu, inclusive. Legal, pessoal. Então, vamos lá, cara? Legal, vamos lá. Como sempre, muito obrigado. Você que nos assistiu até agora, deixa seu comentário. Pode criticar a gente, porque a gente parte do princípio que o elogio acomoda e a crítica te faz crescer. Então, deixa aí as suas sugestões de assuntos para eu e o Roger vir bater esse papo aí, para ensinar e aprender com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Carlos Fortunato e aquele abraço.